capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12 seguintes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Queridos, até dentro da igreja evangélica está cheio de cristão que não acredita. Está permeado de cristão que não acredita na ressurreição. É por essa razão que não se importam, vamos dizer assim, inteiramente com a questão do servir ao Senhor, do buscar, do estar agregado à palavra do Senhor. Centenas de pessoas, elas pensam, por exemplo, só de servir, de estar numa igreja buscando o Senhor por um bem material, por um bem momentâneo, e não por um bem durável chamado vida eterna. Por essa razão, você já vê que ele começa dizendo aí: se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Continua. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se nós não acreditamos na ressurreição, então não podemos acreditar que Cristo ressuscitou. Por quê? Porque Ele é o primícia, Ele é a primícia. Amém? Ele ressuscitou exatamente para provar para nós, não é? Ele diz assim, que assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitará também o vosso corpo mortal. Continua, por favor. E se Cristo não ressuscitou, vamos comigo? Logo é vã a nossa pregação. E também, se nós não acreditamos na ressurreição, tudo que nós estamos fazendo aqui é à toa. Não serve para nada. Amém? Se é isso, nós estamos trabalhando à toa, de balde, como diz. Então é necessário que nós aprendamos isso. Porque o combustível que move a nossa vida para servir, para estar e aprender do Senhor e lutar pela salvação, é a promessa da ressurreição. É a promessa de vida eterna. Não tem outro ponto mais importante que esse. Podemos dizer assim, olha, eu queria servir o Senhor porque eu vou ter prosperidade. Mas a prosperidade que você vai ter, como coisas materiais, vai durar até quando? Até quando ela dura? Até que você vive. E olha lá, né? Se não perder pelo caminho. Mas aquela que você conquista espiritualmente, ela é eterna. Por isso que Jesus falou, né, que nós devemos tesourar no céu, onde os ratos não roem, os ladrões não roubam. Continua. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, se nós não cremos na ressurreição. Amém? Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Jesus, o qual, porém, não ressuscitou. Se nós não cremos assim, então nós estamos dando testemunho contrário e também não acreditamos que Deus ressuscitou Jesus. A importância de nós, vamos dizer assim, estarmos selados nessa palavra, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, continua. Por quê? Se os mortos
não ressuscitaram, não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Continua. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que dá a legalidade, o que traz a libertação para as nossas vidas, é exatamente compreender esse grande mistério da ressurreição. Porque se Cristo simplesmente, Deus amou o mundo de tal maneira que trouxe Jesus e simplesmente Ele morreu e Ele não ressuscitou, Ele não vive, Ele não intercede por você e por mim na diante do Pai, então que sentido tem? E quando nós não ensinamos isso de uma maneira correta ao povo, o povo continua vivendo como se não tivesse tanta importância. A questão da ressurreição de Cristo, né? E aqueles que pregam reencarnação, eles entendem, e nós discutimos isso às vezes com cristãos, sabe? Nós vamos voltar aí, vamos voltar daqui a pouco aí, né? Numa carinha mais redondinha, meio diferente, a cor da pele diferente. Entendeu? Até cristão fala isso. Não, queridos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Continua, por favor. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que morreram servindo o Senhor estão perdidos. Porque se Cristo não ressuscitou, trabalharam em vão, creram em vão. A grande pergunta que eu faço, queridos, em relação à ressurreição e à reencarnação, eu vou pegar aqui, por exemplo, duas pessoas, né? Lucinda. Foi fácil a vida para você há algum tempo, Lucinda? Nunca foi fácil? A vida não foi fácil para você? Para você foi? Você vai voltar aqui para quê? Paulo Vini, para que você vai voltar aqui? Maria, para que você vai voltar aqui? Queridos, eu não quero voltar aqui. Eu não quero voltar aqui. E se ainda era para ser melhor, e por que sou tão ruim ainda? Se já aconteceu isso não sei quantas vezes para mim ser melhor, por que eu ainda sou ruim? Ou tomando aquilo que o apóstolo Paulo diz: eu quero fazer o bem e não consigo, mas eu faço o mal que eu não quero. E se não sou eu que faço? E se não faço o bem que quero, então quem faz? O mal que está em mim. Então não melhorei. Mas na verdade continuo dizendo que tem cristão que pensa assim. Então se pensa assim, está no lugar errado, porque não vai dar certo. E também os que dormem estão em Cristo estão perdidos. Vamos lá. Se esperamos em Cristo, vamos lá comigo, essa é boa. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, vamos dizer que alguém seja muito cristão aqui, mas não tenha esse conhecimento de vida eterna, esse conhecimento de ressurreição, ou não crê na ressurreição. O que a Bíblia diz? Que ele é próspero, que ele é miserável. É miserável. Porque, de repente, a pessoa está vindo para a igreja. Eu não estou aqui falando que Jesus não faz milagre, viu? Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que ele continua fazendo milagre. Ontem ainda teve uma pregação tremenda, né?
lá na igreja que eu me converti de uma coisa ontem. Depois eu vou contar para vocês. Ontem eu me converti de uma coisa. E aí, o que acontece, queridos? Nós precisamos entender que se nós vamos buscar uma prosperidade, uma bênção, uma cura do Senhor, só porque nós estamos doentes, com a nossa carne enferma, ou sem o dinheiro, ou sem isso, sem aquilo, nós não conseguimos enganar a Deus. Será que conseguimos? Então, somos os mais miseráveis dos homens, porque esperamos somente naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que é palpável, naquilo que é tangível. Continua. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga aleluia. Amém. Amém? E foi feito, as primícias dos que dormem, ou dos que morrem. Continua. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tanto a importância de Cristo, não só dele morrer na cruz do Calvário, mas dele ser ressuscitado para nos dar a esperança de vida. Continua, por favor. Porque assim como todos morrem em Adão, por causa do pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem não está em Cristo não está vivificado. Amém? Está certo aí? Vamos lá. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Continua. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Continua. Porque convém, vamos lá? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Sabe qual é o maior inimigo que nós temos? A morte, que chama-se separação de Deus. A morte espiritual, quando nós somos separados de Deus. E daí que nós precisamos entender a questão do pecado. Se nós pegarmos lá Apocalipse, eu não lembro direitinho, 15, se não me engano, 19 e 20, vê se é isso daí. Eu vou procurar aqui porque eu não lembro direitinho, mas eu acho que é, só que eu não estava na pauta. Apocalipse 15, não estava na pauta, pode ser que eu... Capítulo 20, capítulo 20, versículo a partir do 11, mas o versículo para frisar é o 14 e o 15, amém? Vamos lá, depois a gente vai voltar aí, depois vamos voltar aí. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vamos lá. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Certo? Presta atenção. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, nos livros, segundo as suas obras. Lembra quando a Bíblia fala que a espada é de dois gumes? Né? E porque a salvação, e porque o perdão do pecado.
e deu o mar os mortos que neles havia, e a morte, aí eu quero frisar aqui, ó, vamos comigo? E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Continua. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vamos comigo? Esta é a segunda separação de Deus. Segunda morte é separação de Deus. Tá? Então, já quem não tem essa esperança de salvação, não crê na ressurreição, já está condenado a isso. Deu para entender ou está complicado? Vamos botar lá, irmão? Isso aqui é mais um ensinamento, viu, queridos? Para que a gente possa entender. A gente possa entender. Pastor, mas assim, fala que a morte deu as pessoas que estavam no inferno, não é isso que eu vou falar? Então tem pessoas assim que morrem e já vai direto para o inferno. Aí depois vai ter o julgamento. Vai voltar para ter o julgamento. Ter o julgamento final. Amém? Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então o último inimigo a ser vencido é a morte. Como é que nós vencemos? Por isso que precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque quando nós perseveramos até o fim na promessa do Senhor, então a morte não tem domínio sobre nós. Amém? Vai haver essa separação carnal, que é a primeira morte, mas a morte espiritual não tem poder sobre nós. Por isso que a palavra do Senhor, nós estamos tratando desse assunto, falando de ressurreição. É um tema um pouco polêmico. Por isso que eu estou dizendo, se você não entende, pergunte, para não sair com dúvida daí. Por quê? Porque por isso que nós temos que lutar sempre. Nós temos que desafiar os problemas da nossa vida, não é? Nós temos que desafiar. Por quê? Porque Cristo, como homem, ele também lutou, não é? Cristo, como homem, também foi desafiado ao extremo. Aí você diz, eu sou desafiado em Cristo, que é Deus, mas está como homem aí, para compreender a sua vida e a minha vida. Todo ser que vive na terra é desafiado. Não tem moleza aqui. Agora, como é que Cristo venceu a morte? Sendo ressuscitado. Amém? Como é que você vai vencer a morte? Então quem é ressuscitado não pode mais ser reencarnado. Não tem jeito. Você está entendendo, queridos? A confusão que há entre reencarnação e ressurreição? Deu para entender? Ou tem dúvida? Continua lá. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por isso que Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que tenho guardada para mim naquele dia. Quer dizer, a vitória é ter vencido todos os desafios. Mas porque tudo vai cooperar na vida, Luísa e Paulino e Beth, tudo, para que você pare pelo caminho. Porque você está no mundo onde o poder do inimigo impera. Que só você vai sair do poder do inimigo quando você dá o teu homem espiritual, eu estou falando homem, mulher, o homem espiritual, ele dá através da fé o lugar para a ressurreição. Está entendendo? Só acontece isso.
Nós só podemos vencer a questão das nossas vidas, a dificuldade e a luta, quando nós cremos na palavra do Senhor. Não há outra forma. Ah, fulano de tal é bom, que é uma beleza. Tudo é uma beleza, mas tem Cristo? Não tem. Vai para o inferno. Não tem outra coisa. Tanto quanto onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, porque houve arrependimento. Aí nós vamos assim, mas como alguém que faz tanta coisa errada e o outro é tão bonzinho? Porque na carne é uma coisa e no espírito é outra coisa. E claro que o Senhor não poderia ser injusto. Por quê, queridos? Porque no tempo a Bíblia diz assim que o Senhor não lembra do pecado da nossa juventude, da nossa mocidade. Até a justiça do Senhor é perfeita, porque, jovem, não vai pensar que isso aí dá direito de você pecar, não. Até porque seria injusto, porque o Senhor sabe, Ele sabe que são muitas as coisas que levam uma pessoa a agir de maneira errada quando não tem o conhecimento da verdade. De outra forma seria injusto. Entendeu? Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo que o convence do pecado, do juízo e da justiça, e propõe uma força extra no seu espírito para que esse ser humano vença as dificuldades. Quer dizer, não fica olhando para o seu problema apenas, mas olhando para a ressurreição, que é o ponto, que é o seu farol. Vamos usar esse tema aqui, né? Que é o seu farol, o seu ponto de referência. E daí então exerce a fé. Só mais um versículo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo, Jesus. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está esta, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Vamos lá, mais um para terminar. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou a Deus, né? Para que Deus seja tudo em todos. Porque Deus não é tudo em todos hoje. Deus só é naqueles que têm Jesus. Deus era tudo no Velho Testamento, mas Deus deixou de ser tudo em todo no Velho Testamento porque enviou Jesus, seu Filho unigênito, né? Você vai falar, mas que confusão, pastor? Porque em Cristo há misericórdia, há perdão, há transformação, há mudança, há reforço, há amor, há misericórdia. Quando tudo estiver vencido, Ele vai entregar esse reino para o Pai. E aí, vamos dizer, globaliza. Amém, queridos? Deu para entender? Eu vou parar por aqui. Alguém tem mais uma pergunta ou está tudo em ordem? Bom, nós temos o aniversário da sua mãe. Foi ontem? Ontem. Quem mais? Amanda. Quem mais? Sua mãe? Então vem para cá. Quem mais? Tem mais alguém? Sua sobrinha? Vamos para cá, vamos orar. Amém? Vamos orar.